Mauro Cid sendo cumprimentado por Jair, que ficou a poucos metros atrás do Cid no momento do depoimento do seu ex-ajudante, com cara de brabo, né? Dava para ver que o Bolsonaro não estava muito alegrinha, não. Mas teve esse momento, ó, do Bolsonaro apertando a mão do Mauro Cid e olha como ele está constrangido, o Mauro Cid, tendo que entregar o seu capitão, Jair Bolsonaro. Agora vamos para cima então. Ricardo lá. Mas vamos ver o primeiro vídeo que a Alice selecionou, porque a gente vai comentar esses momentos escolhidos do primeiro e do segundo dia de interrogatório, porque no primeiro foi praticamente só o Mauro Cid. Teve mais um, que eu não me lembro quem foi, mas o importante era o depoimento do Mauro Cid. Mas no segundo dia, que foi ontem, aí teve todos os demais réus desse chamado núcleo duro do golpe. Então, no primeiro dia, quando Mauro Cid, depois, praticamente a tarde inteira, houve alguns momentos que vale a pena destacar. Vamos, Alice. De certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. O resto foi concedido no habeas corpus. Isso aí foi um momento muito interessante, porque o O Mauro quê? Cid estava falando sobre a minuta do golpe. Não tem nada a ver aí com o senhor Luiz Fux, o ministro que está aparecendo agora na tela. O Mauro Cid estava falando sobre a minuta do golpe. Ele contou uma história que no dia 7 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro já havia sido derrotado por Lula e estava ali com crises de erisipela, na verdade estava com dificuldade de entubar a derrota, que é uma expressão que ele usará no dia seguinte, quer dizer, usou ontem ao depor. O Bolsonaro faz uma reunião com os chefes militares, e não sei com a presença de mais alguns ministros, não sei, mas com chefes militares com certeza, e para exibir lá uma minuta do golpe, que diz o Bolsonaro, idiotamente, porque não tinha outra desculpa para oferecer, que não, eram os considerandos. O que eles falam de considerando é o seguinte: são aquelas considerações que antecedem a qualquer decisão tomada por via de um decreto. Considerando isso, considerando aquilo, considerando aquele outro, aí vários considerandos, nós propomos, ou concluímos, ou decretamos. E aí o Bolsonaro omite, claro, que depois dos considerandos, a conclusão era o seguinte: vamos decretar o estado de sítio, que é uma medida de exceção, e vamos decretar também a GLO, que é aquela medida que permite que o Exército, as Forças Armadas, o Exército principalmente, vá restabelecer a ordem pública. Agora, que ordem pública? A ordem pública não tava desordenada, não havia nenhum perigo à ordem pública. Por que estado de sítio? Porque perdeu uma eleição? Olha, quem perde uma eleição vai para casa, chora, churuminga, se quiser, e depois se reapresenta e segue a vida. Então, por que reúne chefes militares? Então, o Mauro Cid, nesse momento aí desse vídeo que nós vimos, ele está confirmando que o Bolsonaro apresentou lá e que na parte que se falava nesse decreto que acabou não sendo assinado, que haveria prisões de autoridades, e estava prevista a prisão de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, simplesmente essa medida deveria ser enxugada, como foi pelo Bolsonaro, para contemplar apenas o Alexandre de Moraes.
Quer dizer, o Mauro Cid vem, além de dizer na abertura do seu depoimento que reafirma tudo o que disse a Polícia Federal, que nada lhe foi empurrado goela abaixo, que foi ele mesmo que livremente disse o que disse em vários depoimentos. Ele fala de um momento crucial, crucial, que é da apresentação, é um momento que configura, que materializa o gesto de Bolsonaro, a disposição de Bolsonaro de dar um golpe. Não deu porque faltou apoio militar, mas de dar um golpe. Vamos ao outro vídeo Vamos. do, se eu Mas não me engano, o tem mais um sobre ainda agora só sobre do esse, Mauro Cid. só rapidinho antes de entrar, a gente vai Claro, passar vários trechos. Agora esse momento de fato é importante porque o Bolsonaro até ele mesmo assume que recebeu a minuta do golpe. Ele agora quer fingir que não alterou. Na versão que ele vendeu, ou não alterei, mas ele confessa que recebeu. E não só isso, que apresentou para os comandantes das Forças Armadas. Então, isso coloca ele, obviamente, no centro do golpe. Não tinha razão para se cogitar qualquer medida de exceção. Ele pensou em tudo, do artigo 142 a estado de sítio, ele pensou em tudo, em todas as formas de se levar o Brasil para um estado de exceção. Por quê? As urnas não eram fraudáveis. Ele mesmo viu isso quando mandou o Ministério da Defesa, junto com o Exército, preparar um relatório sobre as urnas. O relatório veio e dizia que não tinha fraude. Aí ele forçou a mão para o Valdemar da Costa Neto contratar um instituto privado, que foi o Instituto Voto Legal, para forjar um relatório contra. Mas aí o Bolsonaro se entrega a cabeça dele de bandeja e se coloca no centro do golpe. Agora vamos. a- E ele só. E detalhe, ele só enxugou essa minuta que ele disse que não alterou. Eu confio muito mais na versão do delator. Ele alterou essa minuta e tornou-a um pouco mais suave. Não porque ele seja bonzinho, não vamos ser otário. Bolsonaro só fez isso porque ele precisava convencer o Freire Gomes, o comandante do Exército, a aderir ao golpe. E é óbvio que se ele apresentasse uma minuta que previa prender geral, até o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele não ia convencer. Então ele tornou um pouco mais ameno, não porque ele fosse do bem, claro que ele não é, porque ele queria convencer o Freire Gomes e mesmo assim levou um fora, e foi por isso que ele não assinou esses decretos. Não é porque ele desistiu, é porque ele levou um fora.